galerinha! Voltamos para mais uma videoaula. Hoje a gente está no livro de Geografia, lá na página 24. Nós vamos falar da ação humana na natureza. A gente sabe que nós, os seres humanos, né, fazemos coisas boas, mas também fazemos coisas ruins quando está relacionada à natureza. Exatamente. Logo, essa natureza tão bonita, tão bela, que foi criada e dada a nós, né, com tanto amor, a natureza com cores, formas, componentes e tudo mais. Na natureza, a gente costuma, para estudá-la melhor, dividir em dois grupos. O grupo da paisagem natural e da paisagem modificada. Quando a gente fala em paisagem natural, a gente fala naquela paisagem natural, que não foi tocada pelo ser humano no sentido de construção. Ela não tem nada construída, ela vem do natural mesmo. E quando a gente trata da natureza modificada, é aquela que o ser humano precisou, de alguma forma, afetar em seu benefício. Por exemplo, quando se abrem estradas, né, para passar os veículos em algum lugar, em alguma floresta, em alguma área reservada, preservada, ela passa a ser uma área modificada, uma paisagem modificada, porque ela teve que ser construída alguma coisa, teve que fazer uma construção, né, algum prédio por perto, abrir estrada, túnel e tudo mais. Então, essa paisagem, ela passou a ser modificada, diferentemente da natural, que continua preservada, que nela não pode ser construída nada, é uma paisagem natural. E aí, quando a gente fala em paisagem modificada, a gente lembra, né, que o ser humano, para benefício próprio, né, para construções, acaba maltratando a nossa natureza, né, fazendo queimadas, a poluição, seja ela poluição nas águas dos rios, poluição do ar, a poluição de tantas formas que a gente tem no nosso planeta. E aí, no nosso livro vem algumas imagens dessa ação do homem que infelizmente vai contra a natureza. A gente fala da produção desenfreada do lixo, a gente consome muitas coisas, né? Muitos materiais que são difíceis de serem eliminados da superfície da terra, né? Como plásticos e outros materiais que a gente precisa lembrar que a gente precisa usar menos, reutilizar mais materiais, porque senão a gente consome muita coisa e produz muito lixo, né? Copo descartável, a gente pode ter a nossa canequinha de uso próprio, mas não, a gente acha que tem que ter um copo descartável toda hora e descartá-lo. É muito complicado no nosso planeta. Tem também os gases poluidores que são lançados pelas indústrias, né, químicas. Então, nosso ar está super poluído, né? Em locais onde tem muitas fábricas, o ar geralmente é muito poluído. A fumaça produzida pelos automóveis nas ruas diariamente também é uma poluição muito séria contra o planeta. As queimadas realizadas nas florestas, né? Para poder desmatar, para abrir o espaço, tirar o espaço, na verdade, dos animais, das plantas e tudo mais em benefício próprio. O desmatamento que prejudica o solo, às vezes o solo não tem a mesma firmeza, então para plantar ali vai ficar mais difícil, e a gente sabe que a gente precisa muito das plantas, né, das árvores, da fotossíntese que elas realizam, o ar que nós respiramos e tudo mais. Então, assim, muitas coisas são feitas, digamos que para benefício, né, dos seres humanos, para poder construir mais coisas, fazerem mais fábricas e tudo mais, mas a gente sabe que a gente acaba com o nosso meio ambiente de alguma forma, se o que eles estão fazendo não for de uma forma consciente. E aí a gente tem esses avanços aí todos de uma maneira negativa. E aqui no livro, na página 25, vem dizendo atitudes corretas que nós temos com o meio ambiente e atitudes incorretas. Vou ler algumas aqui para vocês, tá? Atitudes corretas. Proteger as árvores e animais é importante para a manutenção e equilíbrio do nosso planeta.
Respeitar e não poluir os rios é necessário, pois eles dão aos seres humanos a água que tratada serve para beber e os peixes que servem de alimento. Cuidar do solo para o replantio e a canalização da água dos rios para beneficiar a plantação são importantes formas de preservação ambiental. O rio, né? A gente suja, a gente sabe que a gente precisa da água do rio para poder, né? Ela depois de tratada a gente usa para beber, para cozinhar, para inúmeras coisas. E o peixinho que vem do rio, quando o rio é saudável, também serve de alimento. O replantio, que o solo tem que estar firme, o solo tem que estar bom, próprio para o plantio, né? Porque foi arrancado dali, da maneira que é arrancada as flores, as plantas, as árvores, o solo fica desprotegido. Então tem que ter um replantio ali saudável. E quando a gente faz isso, a gente está ajudando o meio ambiente. Agora, atitudes incorretas. Desmatar sem planejamento, ou seja, muitas indústrias, muitas empresas precisam desmatar, ou seja, arrancar, derrubar as árvores, né? Porque a gente precisa de móveis, né? Tudo isso é feito da madeira, o papel é feito das árvores, as madeiras que são construídas a maioria dos móveis e tudo mais, a gente precisa. Só que esse desmatamento precisa ser de forma séria, de forma organizada, de forma legal. No que a gente fala legal, é legal da lei, ser uma coisa legalizada, porque para o desmatamento precisa ter o replantio, ou seja, plantar novamente, que se a gente ficar só arrancando, vai ter uma hora que não vai ter mais. E o maior prejudicado somos nós, os seres humanos, né, que moramos aqui, e o planeta Terra é o nosso ambiente, é o nosso habitat natural. Então, se a gente acaba não cuidando, nós mesmos, né, nós, os animais, vamos ser os prejudicados. Também outra coisa que é uma atitude incorreta, realizar queimadas. Essa atitude destrói o solo e acaba com os vegetais e com os animais daquela região. Por isso que às vezes aparece no jornal, tinha uma onça, foi nas cidades, que não sei o quê, que a gente está acabando invadindo o espaço delas, né? Dos animais que vivem lá, os animais que a gente chama de silvestres ou selvagens. A gente acaba entrando no ambiente que é deles, né, no que eles vivem, e eles precisam de alguma forma vir para cá, porque eles ficam sem o território deles. Então, a população que não tem saneamento básico e acaba jogando o lixo no rio, não canalizar a água do rio, abrir poços. Quem mora na Caatinga deve esperar por uma chuva para poder plantar, porque a gente sabe que são áreas que são difíceis de ter chuva. Então é preciso esperar para que chova, para que se plante. Então aquele solo, se ele estiver danificado, se ele estiver ruim, aí mesmo que as pessoas dali não vão conseguir plantar, né? Ou seja, não cuidar do meio ambiente. Todos os seres humanos dependem dele para sobreviver. Assim, é preciso evitar ao máximo a qualquer forma de poluição. Então, vamos ficar conscientes, fazer o que é necessário de forma tranquila, de forma correta, sem danificar o nosso meio ambiente, que é o meio onde que nós vivemos. Então, se ele está ruim, o maior prejudicado somos nós. Então, vamos usar, né, cabecinha, vamos pensar. Se você vê alguém na rua fazendo uma coisa errada, jogando lixo no chão, nas ruas, nas praias, em qualquer lugar, avisa, poxa, tem que trazer um saquinho de lixo, então procurar uma lixeira pública para poder você jogar o seu lixinho, para não deixar tudo poluído. A gente precisa fazer a nossa parte. E é em pequenas coisas que a gente começa. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês aí pra gente salvar o nosso planeta Terra, hein? Ele depende da gente e a gente depende dele, ok? E aí as nossas atividades são na página 26 e também 27. Acho que só. 26 e 27. Tá facinha, ó. A primeira tá pedindo para você desenhar uma paisagem natural, a gente já sabe, né?
Não pode ter nenhuma construção, não pode ter nenhum túnel, estrada. Só a parte natural mesmo, ok? Aqui também está perguntando assim, ó, no número 2. Observe o lugar onde você vive e cite uma transformação que as pessoas provocaram no meio ambiente para poder morar nele. Vocês vão verificar na casa de vocês, na rua, no quintal, alguma mudança que vocês notaram. Por exemplo, na casa que eu morava, né, que a casa hoje é da minha mãe, a gente tinha uma casa e no quintal, o quintal era bem enorme e tinha um pé de bananeira lindo que ficava no meio do quintal. Só que esse pé de bananeira, ele precisou ser retirado porque foi construída mais uma casa no quintal, que era para minha avó morar. Então, assim, foi tirado uma coisa, teve uma mudança para poder ser construída outra. Esse é um tipo de exemplo que a gente poderia dar. No caso, vocês vão pensar na vida de vocês. O que aconteceu que teve que modificar alguma coisa na paisagem ou no meio ambiente por conta de pessoas que precisavam morar naquele local. Vocês vão ver certinho, vão pesquisar, vão perguntar mamãe, papai, vovó. E aí vão colocar o resultado aqui, tá? Vão escrever bonitinho, com letra maiúscula no início da frase e tudo mais, tá? E aqui também tem outras. Escreva uma consequência sofrida pelas pessoas por causa da exploração errada da natureza. 3, você vai observar que a imagem abaixo vai responder sobre ela e tudo mais. Então, você vai fazer na 26 e também, o livro da tia é diferente de vocês, na 27, tá? Leia um texto com atenção, façam direitinho que tá bem fácil para vocês aprenderem tudo certinho, tá? Continue em casa se dedicando, se protegendo principalmente. Façam as atividades, quando possível, peçam para a mamãe levar na escola as folhinhas, né? Para você ter a resposta do que estava certo, do que estava errado, a correção do professor, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e eu tô morrendo de saudade, doida que esse período passe logo e a gente possa se ver assim de pertinho, tá? Beijos!